Na hora do nosso bate-papo com o psicólogo Alexandre Brito. Olá, Alexandre, tudo bem? Olá, tudo certo? Como vão? Pois é, Alexandre, vamos começar aí mais uma semana, segunda-feira, e hoje você separou um tema aqui muito importante para os pais, né? Temos muitos ouvintes que possuem filhos, principalmente na vida aí já de adolescentes, jovens, e sempre existiu, né, Alexandre, um certo tabu para ter uma conversa entre pais e filhos para falar sobre a vida sexual, para falar, né, a respeito desse assunto que sempre foi delicado. Há algum tipo de recomendação, Alexandre, de como abordar esses assuntos com os filhos? Então, esse assunto é muito importante para ser abordado com os filhos, porque é um assunto que vai, de alguma forma, ter função protetiva para os filhos. Ele vai ter uma função também informativa para os filhos. Então, quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de algo muito importante a ser conversado. Inclusive, é curioso que eu estava vendo os relatórios da OMS, da Organização Mundial da Saúde, sobre isso. Eles apontam que a educação sexual contribui, inclusive, para que os jovens percam a virgindade mais tarde, tenham menos parceiros, tenham mais uso de preservativos, veja bem. Enquanto é comum um tabu dizer que acontece o contrário, que se a gente toca nesse assunto, nós vamos incentivar alguma espécie de situação sexual nos mais jovens ou incitar algo assim, o que não é verdade, né? Então, o que acontece muito hoje de aparecer no meu consultório, por exemplo, são jovens, são adolescentes, que às vezes são trazidos pelos pais por um outro motivo, mas chega lá, uma das questões que mais precisam ser trabalhadas é a questão da sexualidade. E às vezes, pasmem, às vezes o jovem quer falar com os pais e não sabe como fazê-lo também. Muitas vezes ele sente o quê? Resistência, medo de ser reprimido, medo de ser subestimado também. Então, uma das recomendações que a gente pode trazer, em primeiro lugar, para os pais que querem tentar se aproximar dos filhos para tocar nesse assunto, em primeiro lugar é ver por que é tão difícil, talvez, você falar sobre esse assunto com o seu filho. Será que a sua própria experiência com a sexualidade, que não necessariamente é o sexo em si, mas a roupa que você veste, o beijo que você deu, o primeiro beijo que você deu, as suas primeiras vezes, suas primeiras experiências, ou os tabus na sua própria família, ou algum trauma que você possa ter vivido também envolvendo isso. Será que isso também não está te atrapalhando para falar com seus filhos sobre isso? Então, fazer essa reflexão é importante. Talvez você possa ter alguém ou até mesmo iniciar um acompanhamento psicológico para que esse assunto não seja tão difícil de lidar. E os jovens estão ali tendo mudanças corporais, os adolescentes estão tendo descobertas. Então, é importante que, desde cedo, inclusive, se for possível, antes mesmo da adolescência, que sejam abordadas com os filhos questões envolvendo o corpo, os cuidados corporais, saber dizer não, as curiosidades, né? Porque é importante que o filho também vá desenvolvendo, e os pais precisam saber disso, que o filho precisa desenvolver confiança nos pais para não ter que recorrer a amigos ou à internet, né? Então, pedir para que os jovens possam falar sobre as suas dificuldades também ajuda. Então, ter esse espaço de diálogo, claro que não é só uma vez ou outra, né? Abrir, deixar espaço aberto de modo permanente é muito importante. Se você tiver dificuldade, muita dificuldade de falar desse assunto, você pode buscar por meio de livros, filmes, séries, que também podem trazer esse tema, né? E hoje o que não falta, né, são algumas opções. Claro, né, pessoal, que nós não vamos conversar esse assunto de um modo ou que seja ali obsceno ou uma pergunta constrangedora. É importante que todos se sintam mais à vontade, né, para falar desse assunto. Inclusive, eu convido os pais também para falar da sua própria experiência com os filhos, para falar um pouco de si, da sua juventude, da sua primeira adolescência, né? E isso é interessante também, pode ser um canal de diálogo, né? Não necessariamente falar do ato sexual em si, tá, pessoal? Isso não precisa ser necessariamente dessa forma. Mas existem alguns assuntos que os adolescentes muitas vezes veem na escola, já conhecem, e ter essa instrução pelos pais é mais importante.
como falar de IST, né, as infecções sexualmente transmissíveis, pílula do dia seguinte, preservativo, gravidez. Conversar sobre esses assuntos também ajudam bastante para que o jovem saiba quem recorrer. E às vezes, se o jovem tiver em tratamento psicológico, isso já aconteceu várias vezes, do adolescente ligar para mim, ligar para o profissional para tirar alguma dúvida. E a gente com o tempo vai tentando também abrir esse canal junto aos pais. Então essas são algumas considerações para abrir o nosso bate-papo aqui do assunto. Agora, Alexandre, sempre houve também uma certa distinção nesse tratamento, nesse assunto, quando você vai conversar com o filho e com a filha, né? As meninas sempre orientadas a terem comportamentos mais restritivos, mais cuidadosos, e em alguns casos meninos ainda muito novos, recebendo estímulo às vezes dos pais, né, para iniciarem já a sua vida sexual, filhos ali mais novos que já ganham preservativo, ou sempre teve esse papo, né, e já que com a filha não há nem conversa. Você vê isso também, Alexandre, com consequências no futuro? E se atualmente isso já tem mudado? Hoje já há uma cabeça mais aberta para tratar com filho e filha da mesma forma quando este é o assunto? Olha, isso é muito importante porque não sei se hoje as instituições, e das instituições eu posso citar, por exemplo, família e escola, elas estão aos poucos se abrindo mais para isso, mas as que não se abrem geram jovens angustiados, inclusive com pensamento suicida. Veja bem, você quer um filho feliz ou um filho que pensa em morte, né? Então, algumas escolas, inclusive, não falam desse assunto, porque alguns pais são conservadores, questionam a pedagogia dessa escola, começam ali a fazer algumas ameaças. É claro que não são todos, mas a gente vê isso acontecendo. Então, há essa distinção e ainda há muito desse tabu e dificuldade de falar de sexualidade, falar também sobre LGBTQIA+, que nós já, inclusive, tivemos uma entrevista explicando cada expressão aqui. Então, de fato, quando você traz um menino para essa sexualidade talvez até irruptiva, ou seja, você tenta acelerar um processo de sexualidade dele, às vezes existem famílias que pagam até, ou amigos que pagam, vão até, recorrem à prostituição para o menino, ou acabam tratando o menino como aquele que é dominador, aquele machismo que pensa que o homem é aquele que compete, e que precisa vencer o outro, que trata a mulher como objeto. Isso faz muito mal para a subjetividade do jovem que está se constituindo, faz mal para ele e faz mal para a mulher, porque ele também não pode falhar, e todo aquele papo machista. E para a menina também vai ter consequências ruins para a sua saúde mental, de ter que procurar, como se fosse necessário procurar um homem para se salvar, um príncipe encantado para libertá-la. Então tudo isso, de fato, faz mal, pode fazer mal. Porque algumas famílias, alguns pais têm dificuldade em lidar com a homossexualidade também. É um tema muito importante. A gente sempre fica entre a felicidade e a tristeza do próprio filho. E estar em acordo com a sua sexualidade é parte da felicidade, né? Então, para você conversar com uma menina sobre isso, talvez seja preciso alguém ali mais adequado da família, talvez uma mulher, uma tia, a mãe, ou às vezes o pai que tem ali esses pensamentos que não tem um cunho machista. E para o menino também, alguém que tenha mais confiança, mais liberdade para conversar com o menino sobre esse assunto, para se tornar, pessoal, uma referência e não um medo, um lugar de medo desse jovem. Você se tornar referência, você contribui para que ele se desenvolva. Ao contrário, se você se tornar fonte de medo, de castigo, ele vai se desenvolver de outra forma. E provavelmente vai desenvolver algum adoecimento, uma dificuldade em várias esferas, né? Então, de fato, esse é um tema que você trouxe muito delicado e muito importante, de fato, a ser dito, para que a gente saiba que essa educação para o machismo, entre aspas, vamos dizer assim, ela causa muitos danos. Tá certo, Alexandre. Hoje tocando em um tema aí bastante importante para os pais. Alexandre, quem quiser também acompanhar aí o seu trabalho pelas redes sociais, como é que faz para entrar em contato com você? Claro, quem quiser me encontrar ali no Instagram, é só procurar @Alexandre_Psicologia.
@Alexandre_psicologia. O telefone da minha clínica é 27 999431968, 27 999431968. Todo esse material também vai para o YouTube no canal Psicologia e Vida Cotidiana, viu, pessoal? Um grande abraço para os pais e para os adolescentes que podem estar nos ouvindo agora e até segunda-feira que vem. Tá joia, Alexandre. Boa semana para você. Até mais.